Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal do GA Invest. Eu sou o Lucas, principal analista da nossa plataforma, e hoje trago para vocês uma lista das principais small caps que a gente acredita bastante, olhando aí um horizonte de médio e longo prazo. Então são empresas para você investir ao longo de 2022 e depois colher os frutos dos retornos interessantes que elas devem dar lá na frente, tá? Se você não assistiu a nossa lista da semana passada, clica no card aqui embaixo e assista a lista de microcaps, que são empresas menores ainda e com potencial ainda maior, né, de valorização. E hoje então a gente traz essa lista para vocês. Espero que vocês gostem. Se gostar do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, isso vai ajudar a gente bastante a continuar trazendo bons conteúdos, né, conteúdos de qualidade aqui para vocês. Logo após a vinheta, a gente começa a nossa lista, então até lá. Vamos então para a nossa lista de small caps, que na minha opinião são empresas que você deve manter dentro do seu radar ao longo de 2022. Se você já investe nessas empresas, né, reavaliar para ver se faz sentido continuar investindo. Na minha opinião, são empresas promissoras, que têm uma boa gestão, têm qualidade no seu negócio, então elas passam por todo o nosso checklist, digamos assim, do que a gente considera ser boas empresas para se investir, esperando bons resultados aí no longo prazo, tá? Só para deixar bem claro, o critério que a gente está utilizando para small cap, para classificar uma small cap aqui, seria uma capitalização de mercado entre 3 bilhões e 10 bilhões, tá? Existem diversas métricas, mas a gente preferiu utilizar essa métrica do que utilizar outra métrica dolarizada, por exemplo, que é uma métrica que pode fazer mais sentido globalmente, porque a gente consegue classificar melhor dentro da nossa plataforma. A primeira empresa que eu quero falar aqui e trazer para vocês é a Vamos, tá? A Vamos é uma empresa que tem valor de mercado um pouquinho acima de 10 bilhões, mas eu decidi incluir ela dentro dessa lista aqui, porque ela tem muitas características da maioria das small caps que a gente vai ver aqui hoje, tá? A Vamos é uma empresa que fez um IPO recente, né? Fez um IPO ali no início de 2021. Ela tem uma questão aí de não poder ser negociada nesse momento, por causa que ela fez aquele IPO exclusivo para investidores profissionais, então somente investidores qualificados podem comprar e vender Vamos, né? A gente tem outras empresas também nessa situação, BR Partners, LiveTech também, então várias empresas acabaram tendo essa restrição do investidor de varejo, uma coisa que as empresas elas estão tentando resolver agora ao longo do ano de 2022. Mas falando da Vamos, cara, praticamente você tem a empresa, ela é a líder do seu setor, dentro de um mercado que tende a crescer muito, né? Então tem um potencial muito grande de crescimento. Realmente essa parte de aluguel de maquinário pesado, de caminhões, né? Você vê que é um setor muito fragmentado e um setor muito pequeno em comparação com outros países no qual o mercado é mais desenvolvido. E também tem um fator, né? É exposto ao agronegócio. O agronegócio é muito forte no Brasil. Geralmente você vai ter aí momentos que o agronegócio está muito bem, como agora. Tem até essa tendência de expansão de produção. Então muito positivo aí, a gente vê um potencial muito grande para Vamos, né? Mesmo negociando aí nos seus 30 vezes de lucro, a gente acredita que projetando, né, o crescimento que a Vamos deve ter para os próximos anos, a empresa está num patamar interessante. É uma pena que ela não pode ser negociada ainda por investidores de varejo, tá? A empresa aí apresentou resultados incríveis aí ao longo de 2020 e 2021, cresceu praticamente 100%, né? Dobrou de tamanho ao longo de 2021, apresenta boas margens, né? Margem líquida em cerca de 14%, margem EBITDA cerca de 35%. É uma empresa bem redonda aí, também gerida pelo grupo Simpar, que é um grupo que tem uma excelente gestão, e a gente acha que tem um potencial muito interessante, tá? Então Vamos é a primeira da lista, fiquem de olho nessa empresa. Segunda empresa que a gente quer falar aqui um pouco hoje é a Intelbras, tá? É uma empresa também que também fez um IPO no início do ano passado. É uma empresa, diferentemente da maioria dos IPOs, ele até foi bem, né? Tá com um retorno positivo aí nos últimos anos. É uma coisa que grande parte dos IPOs não foi muito bem nesses últimos anos. E a gente acha que o motivo pelo qual o mercado realmente vê um prêmio dentro da Intelbras é pela qualidade do produto e também a força da marca que ela tem através da venda direta dos seus distribuidores. Então ela tem um ecossistema de distribuição dos seus produtos e venda e comercialização muito interessante, tá? E recentemente também a empresa, como marca mesmo, ela tem sido melhor vista pelos brasileiros, tanto na parte de segurança como na parte de comunicação e também na parte de energia, né? Que a empresa está entrando num segmento aí que tem um potencial muito grande de crescimento, que é exatamente essa parte de energia solar, né? Essa solução de energia solar que ela oferece para casas residenciais e também para empresas, tá?
Uma coisa que a gente tem um certo receio em relação à Intelbras é um pouco da precificação, tá? A gente acha que a empresa está muito próxima de um patamar assim que a gente acha interessante, mas a gente acha que talvez um múltiplo um pouco menor faria sentido para a empresa, visto que ela tem alguns riscos atrelados, tá? Você tem, por exemplo, uma certa dolarização dos insumos, né? Então, ela é uma empresa que está exposta ao dólar como parte dos seus custos, e se o dólar continuar subindo, continuar muito alto, isso tende a comprimir as margens da empresa. Mas é uma empresa excelente, uma empresa que tem força de marca, né? É uma vantagem competitiva, sem dúvidas, a gente gosta bastante da Intelbras por conta disso. A próxima empresa na nossa lista é a Simpar, empresa que é controladora da Vamos, tá? Controladora também da Movida, duas empresas listadas aí que a gente gosta bastante aqui no GA. E também ela é uma empresa que controla a CS Brasil, uma empresa focada em aluguel para órgãos governamentais, e a Original Concessionárias, né? Concessionária de veículos leves, tá? O que a gente gosta bastante da Simpar? Além da gestão histórica, né, que a gente vê que a companhia realmente entende muito bem, né, o seu negócio, a gente vê um certo desconto em relação às empresas que estão debaixo do guarda-chuva da Simpar. Então o mercado acaba precificando muito mal essas empresas. Uma coisa até que ao longo de 2020 e meados de 2021 ele deu uma corrigida. A Simpar até deixou de ser uma small cap, mas agora que ela deu uma queda relevante, uma queda interessante, ela retorna um valor de mercado aqui abaixo de 10 bilhões. Os resultados não tem o que falar, né? A empresa praticamente quadruplicou o seu lucro líquido aí nos últimos de 2020 para 2021. Então a empresa tem ido muito bem, tá? É uma empresa que tem margem líquida boa, tem margem EBITDA boa, margem líquida boa, tem uma boa rentabilidade. A gente gosta bastante e hoje em dia negocia no múltiplo aí bem atrativo para o tanto de crescimento que a Simpar ela tende a entregar nos próximos anos, tá? Então a gente gosta bastante, acha interessante, né? Uma das poucas empresas que a gente consegue achar que tem crescimento, tem boa gestão, tem qualidade realmente de negócio e tá num preço atrativo, tá? Uma coisa que raramente a gente acha aí dentro do mercado. A próxima da nossa lista é a Arezzo, tá? E a gente vê de fato que a empresa tá num cenário macroeconômico um pouco menos favorável, né? Você tem a partir dali do segundo semestre do ano passado, como esse ano também, a expectativa realmente é que o varejo tenha mais dificuldades, mas a gente acha que devido à força da marca da Arezzo, realmente as marcas elas são muito fortes, muito bem posicionadas, né? Tanto a Arezzo como a Schutz, como a própria operação da Vans no Brasil e a Anacapri, né, num ticket um pouco mais inferior, a gente acha que a empresa ela vai conseguir manter uma certa resiliência de resultados e vai ser menos impactada do que outras varejistas que a gente vê por aí, como por exemplo a Lojas Renner, a própria Magalu, Via Varejo, Americanas. Então a gente acha que apesar de estar exposto ao varejo, a gente acha que os resultados de 2022 da Arezzo eles não serão tão ruins assim como das outras empresas, tá? E a gente vê uma história aí também através da aquisição da Reserva, você tem um potencial grande de geração de sinergia ao longo do tempo. A gente vê a empresa negociando a 20 vezes lucro, tá? Se você olhar o histórico da Arezzo, você vai ver que por conta realmente da qualidade da empresa, é uma empresa que sempre negociou acima desses patamares. Teve um período ali em 2016 que ela estava 15 vezes, né? Mas ela sempre negociou no momento que estava com um resultado recorrente, aqui um resultado sem grandes impactos, né? Tanto por conta de preço como também por conta de impactos no lucro, a gente consegue ver que a empresa sempre negociou acima de 20 vezes. Então a gente acha que no patamar atual, por mais que a empresa pareça não estar tão barata quanto outras empresas, a gente acha que faz sentido pela qualidade da gestão e a qualidade do portfólio da Arezzo também, tá? Se você olhar o EV/EBITDA histórico aqui também, você vê que historicamente a empresa sempre negociou acima do 15 vezes e atualmente está com 14 vezes o seu EV. Tá? Então a gente acha que é uma opção interessante também, apesar, né, de estar aí em um segmento que deve sofrer um pouco mais em 2022. A próxima da nossa lista é mais uma empresa de varejo, tá? Que está nesse cenário de varejo, mas que a gente acha que tem diversos drivers de crescimento aí e um grande potencial realmente voltado para o longo prazo. Você tem tanto uma empresa que é uma das líderes de market share dentro desse segmento pet, você tem também a expectativa que esse segmento ele continue crescendo cada vez mais e você vai ter uma consolidação natural dentro do setor. Então a gente acha que a Pets é uma das vencedoras e que ela vai conseguir gerar muito valor para os seus acionistas nos próximos anos, tá? Outra dinâmica que a gente está vendo que é bem interessante, né? É a empresa que fez o seu IPO aqui, eu acho que foi a 12,50 que veio o IPO da Pets por aí, e aí ela começou a negociar no primeiro dia já a 15,50, né? Ela teve uma alta bem grande, e agora ela retoma os patamares
no qual ela negociava quando ela fez o IPO lá atrás, tá? E desde então, a Pets entregou tanto crescimento com tanta qualidade, a aquisição da Zidog, realmente a gente vê a empresa fazendo movimentos muito positivos, melhorando a qualidade das suas lojas, melhorando a maturação das suas lojas, o mix de produtos, o e-commerce. Então a Pets, ela avançou muito ao longo de 2021, 2020 e esse iniciozinho de 2022, e a empresa está no mesmo patamar de preço de 2020. Então a gente acha que é uma oportunidade interessante. Apesar de que quem olhar os múltiplos da Pets pode se assustar bastante, né? 90 vezes lucro, a empresa está negociando atualmente 30 vezes EBITDA, né? Mas realmente a gente vê assim que tem diversos fatores que tendem a gerar um lucro aí exponencial para a Pets nos próximos anos. Então a gente acha que realmente a empresa nos próximos 5 anos ela pode multiplicar esse lucro aqui por pelo menos 5 vezes, tá? Então é uma empresa interessante, uma empresa que apesar de estar no varejo ela tem margens interessantes. A tendência é que essas margens se comprimam um pouco mais agora que ela está fazendo esse processo de crescimento, mas a gente acha que a empresa tem muito potencial, valor de mercado relativamente baixo comparado com o potencial do que a empresa pode entregar nos próximos anos, tá? Então por isso que a gente gosta bastante do case da Pets também. A representante do setor de saúde na nossa lista de small caps é a Fleury, tá? Uma empresa focada aí na parte de análise e diagnósticos, tá? Uma empresa que caiu bastante aí ao longo de 2021, né? A empresa estava ali a 27, 26 reais e foi para 17, então a gente acha interessante esse movimento para começar talvez a comprar a empresa ou então continuar comprando, né? Se você já tem a empresa em carteira. Atualmente ela está pagando um dividend yield de 5%, né? Isso foi no ano passado, considerando também que a empresa ela teve um payout um pouco menor no ano passado. Então, se isso normalizar, a tendência é que ela vá distribuir um dividendo mais interessante ainda nesse ano agora, né? De 6, 7% aí de dividendo. Negociando a 13 vezes lucro, que a gente acha interessante, né? Para uma empresa que tem a qualidade como a Fleury tem, exposta também a um setor que tem uma tendência aí secular de continuar cada vez mais, cada vez aumentando mais, né? Cada vez mais as pessoas tendem a viver mais e tendem a gastar mais com saúde no final das suas vidas, que geralmente é uma etapa que a pessoa tem mais dinheiro guardado. Então acaba que a gente vê aqui o payout médio, né, da Fleury nos últimos 5 anos, que é 94%, e ela pagou 67% nos últimos 12 meses. Então tem um potencial aí para retomar um patamar de dividendos, né, mais interessante. Ela deu uma segurada aí nos dividendos, né, por conta das incertezas que a gente está vendo no atual cenário. O que a gente vê aqui também interessante nessa evolução de lucro líquido que a Receita teve, que a Fleury teve ao longo de 2021. Só que tem uma questão aqui, tá? Os resultados estão um pouco inflados, tá? Não muito, tá? É cerca de 5% da receita bruta da empresa, 6%, que é por conta de testes de Covid, tá? Mas a gente acha que esses testes de Covid, eles têm uma margem muito alta, tá? Então é pouco na receita, mas acaba impactando razoavelmente o lucro. Então aqui é um adendo, tá? Para quem está analisando Fleury, tomar cuidado, às vezes normalizar um pouco mais o resultado desses testes de Covid, tá? Mas é empresa fantástica, empresa que paga muito dividendo, tem qualidade, está exposta a um setor interessante e agora está numa certa um certo patamar de preço que faz sentido se expor bastante à empresa, tá? A empresa já deixou de ser small cap no passado, retomou agora a ser uma small cap, aqui ela já não era mais small cap, né? Ela cresceu muito ali no final de 2019, e agora retomando em patamares aí de small cap, a empresa vale um pouco menos de 6 bilhões de reais na bolsa. A gente acha que é uma boa oportunidade, é uma empresa com certeza para ficar de olho ao longo de 2022. As últimas duas empresas da nossa lista de small caps aqui que a gente traz para vocês é a MRV e a EZTEC. Então, duas empresas aí do setor de construção civil, né? Falando do setor aqui como geral, o que a gente vê é a seguinte dinâmica, né? Tanto por conta da expectativa aí de alta de juros, né? Como a gente está vendo também uma redução da renda disponível do trabalhador. E são acontecimentos macro que tendem a impactar bastante esse segmento de construção civil, tá? Essas duas empresas em particular. Só que aqui a gente tem diferenças entre as empresas, tá? Enquanto a MRV é um pouco mais focada em baixa renda, né? Baixa, média renda, você tem a EZTEC focada em média, alta renda. Enquanto a MRV ela tem uma atuação um pouco mais abrangente ao longo do Brasil, né? Ela tem diversos pontos que ela realmente constrói ao longo de todo o Brasil. A EZTEC ela tem uma atuação um pouco mais focada em São Paulo, tá? Então aqui a gente tem duas opções, né? Para dois
para dois tipos de investidor que podem achar mais interessante, né? Quem acha mais interessante alta renda, média renda, por exemplo, que você consegue ter uma rentabilidade maior, uma margem líquida maior, né? Esse é o grande forte realmente da EZTEC, é a margem líquida dela em relação a outros players, né? Você vê que a margem líquida da MRV já é muito menor, mas ela ganha mais na escala, né? Ela consegue construir mais, né? Visto que você tem diversos incentivos do governo, né? Diversos programas do governo que tendem a incentivar um pouco mais a construção civil de baixa e média renda. E também tem um fator, né? A MRV, ela tem uma participação numa empresa lá fora, né? Então ela tem uma certa receita também, um certo resultado dolarizado. São duas empresas que têm dinâmicas um pouco diferentes, né? A MRV também ela é uma exímia pagadora de dividendos. Você vê que ela tem um payout aqui de 54% e distribuiu 8% de dividendo nos últimos 12 meses. Enquanto a EZTEC ela já tem um payout muito menor, 20% de payout, e um dividend yield de 2%, tá? Então as empresas têm dinâmicas diferentes. Aqui eu gosto de falar que tem para todos os gostos, tá? Uma questão bem interessante que que até me surpreendeu e surpreendeu muitas pessoas, tinha muita gente que achava que o segmento de alta renda ele seria um pouco mais resiliente nesse cenário que a gente está enfrentando agora, nesse cenário realmente de alta de juros, né, e alta da inflação também. Mas o que a gente está vendo é justamente o contrário, tá? A velocidade de venda das empresas de alta renda, como a EZTEC e Trisul, ela está caindo mais rápido do que a velocidade de venda de outras empresas mais focadas em baixa renda, como a MRV e a EZTEC, tá? Então existem diversos motivos pelo qual isso pode estar acontecendo, mas é só uma informação extra aí, porque muita gente acha talvez que faz mais sentido comprar a EZTEC e Trisul, porque elas tendem a se defender melhor nesse cenário. O que a gente está vendo é que provavelmente em questão de resultados, tá? Você vai ter uma queda de resultados mais abrupta nessa parte de média alta renda do que em média baixa renda. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado então da nossa lista. Se você tem outras empresas aí que você gostaria que a gente comentasse, ou tem outras empresas que você acha que deveriam fazer parte dessa lista, deixe seu comentário aqui embaixo, né? Fale pra gente as empresas small caps que a gente deve ficar de olho aí ao longo de 2022, tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo agregou para você de alguma forma, compartilhe com seus amigos, deixe o like aqui embaixo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. É isso, pessoal. Bons investimentos então e até mais.